Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vamos expor o texto da palavra, a exposição bíblica. Estamos aí numa sequência, uma jornada no livro de Atos. É um livro histórico, é o livro histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento tem 12 livros históricos e no Novo Testamento tem um livro histórico, né? Conta a história daquilo que Jesus continuou a fazer. Tanto o Evangelho de Lucas como o de Atos, o mesmo autor. Uns dizem que é um só livro em 2 volumes. O primeiro volume fala a respeito daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E o segundo volume, que é Atos dos Apóstolos, aquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar através da igreja com o direcionamento, o poder do Espírito Santo. O título da mensagem de hoje é A Mensagem Inteligível do Evangelho. A mensagem inteligível do Evangelho. A evangelização, ela precisa ser inteligível. Então, o resumo da mensagem é: a evangelização, ela precisa ser inteligível. O que é inteligível? É uma mensagem clara, uma mensagem sem ruídos, uma mensagem objetiva. E nós vamos ver, então, nessa manhã, 3 características de uma mensagem do Evangelho que é inteligível. Ontem nós tivemos uma experiência muito boa de saída evangelística. Nós fizemos uma estratégia um pouco diferente, abordando as pessoas na rua, né? Fomos aqui do outro lado da avenida, numa praça, né? E deixamos um grupo foi para esse lado e o outro grupo foi em direção a essa praça. Deixamos o carro ali na sombra e foi muito bom. Teve muitos resultados, né? Resultados de uma conversa efetiva, uma comunicação, né? Interessante que eu já tinha preparado essa mensagem foi preparada no começo da semana, e ontem é como se essa mensagem se tornasse prática na evangelização, né? Nós vamos ver alguns aspectos muito semelhantes daquilo que acontece na obra de evangelização, não apenas ontem, né? Mas também permitam-me compartilhar que na quinta-feira nós recebemos uma comunicação do Detran dizendo o seguinte, que precisaria fazer o recall do carro da igreja por conta de um problema no airbag, tanto do motorista como também do passageiro. E eu nem sabia que isso se tornava até comunicação impossível, multa do Detran, além do perigo, né, de andar com um carro que está com algum problema de fábrica, né? E aí corremos para fazer o agendamento aconteceu, foi marcado pela própria concessionária na quinta-feira pela manhã. 8 horas da manhã já estava lá na porta da concessionária para não correr o risco, porque fala, não, em um dia só a gente resolve. É um procedimento não tão complicado, a gente já tem feito em outros carros, então fica tranquilo que até o final da tarde seu carro está pronto. Muito bem, fui lá de manhãzinha e tal, para não correr o risco de não participar aqui do nosso PGM, que também foi uma grande bênção. Nós estamos tendo agora no PGM de Jundiaí visitantes, tanto na casa como também aqui na igreja tivemos aí visitantes não crentes, né? Lembre-se que o PGM, que é pequeno grupo multiplicador, só acontece mesmo, só funciona mesmo quando tem participantes crentes e não crentes, ok? Então, enquanto tem participantes crentes, a gente faz a revisão da mensagem que foi pregada no domingo. Quando tem visitantes não crentes, aí nós seguimos o para o alvo, que foi o treinamento dado pela Every Home aqui na nossa igreja. A gente utiliza porque ali já está tudo prontinho, já tem as perguntas, fica fácil dirigir e ter uma intencionalidade para apresentar o Evangelho às pessoas. Mas então eu peguei o Uber de casa, dá uns 15 a 20 minutos no máximo, e eu pensei assim, bom, começamos a conversar, e o que os homens gostam de fazer, gostam de conversar, a maioria dos homens
gostam de falar sobre futebol, certo? Então, perguntei, olha, o que você acha? Vai nem era final de semana, vai ser, depois fiquei sabendo que era aqui, na próxima quinta-feira, né? Vai ser a decisão do Campeonato Paulista. Eu perguntei, e o que você acha? Vai dar Corinthians ou vai dar Palmeiras? E assim, a pessoa começa a emitir sua opinião. Olha, não, tem uma grande vantagem, mas ainda não está, pode ser que vire o jogo, etc. Isso é para quê? Para começar um diálogo, ok? E depois eu perguntei assim, você pertence a alguma igreja? Ah, sim, eu pertenço à Igreja Católica. Mas eu sou um católico não praticante. Faz 10 anos que eu não assisto uma missa, não participo de uma missa. E eu falei, bom, você já leu a Bíblia alguma vez? Ah, já li algumas coisinhas, algumas passagens. Posso lhe fazer uma pergunta? Qual é o seu nome? Aí ele disse o nome. Não vou falar o nome aqui porque está sendo gravado, né? Mas também não teria problema, porque foi uma experiência vivencial ali. Mas, enfim. E ele falou o nome e falou assim, olha, se você chegasse nos portais celestiais, falando de tal, se você chegasse nos portais celestiais e Deus lhe perguntasse por que ele deveria deixar você entrar no céu dele, o que você responderia? Ele disse, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece meu coração, eu sou uma pessoa boa. Aí eu deixei ele falar, se expressar, falei, olha, que bom que você sabe que Deus sabe, né? Inclusive, Deus sabe que você precisa da salvação. E eu falei, olha, deixa eu te falar alguns versículos da Bíblia. E aí, meus irmãos, quando se tem os versículos no coração, na mente, fica mais fácil. João 3,16, todos pecaram. João 6,23, o salário do pecado é a morte. Romanos 3,23. Romanos 6,23. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Má notícias, né? Mas depois vem o terceiro versículo, boa notícia. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Garantia de vida eterna. 8,1 de Romanos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E termina com 10,9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu tinha poucos minutos, pelos meus cálculos, nessa hora da conversa, eu tinha 5 minutos. E aí eu apresentei os versículos e aí eu voltei a fazer a pergunta inicial. E agora? Diante dessas informações bíblicas, desses textos que estão na Bíblia, você disse que crê na Bíblia, que você leu a Bíblia, que você lê parte da Bíblia, qual seria a sua resposta? Aí ele voltou a dizer, não, mas Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece o coração. E sabe. E é por isso que vem a comunicação do Evangelho. Veja só, se houvesse alguma possibilidade do homem ser salvo por si mesmo, seja por sentimento, seja por pensamento, seja por atitude, você acha mesmo que Jesus Cristo viria a este mundo para morrer na cruz? Ah, é verdade. Então eu preciso de Jesus. Sim, você precisa de Jesus. E aí foi o momento que o carro entrou na concessionária. E eu falei assim, olha, daqui a pouco não vai ter uma reunião na igreja, eu gostaria de orar por você. Você tem algum pedido de oração? Aí ele disse assim, sim, o meu pedido de oração é por salvação. Ele entendeu. Eu falei, então, peraí. Vamos orar agora. Entrega a sua vida para Jesus. Numa oração, porque a Bíblia diz que com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se a pessoa que confessa o nome de Jesus diante dos homens, Deus confessará, Jesus Cristo confessará diante do Pai que está nos céus. E aquele que confessa o nome de Jesus, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida. Você quer fazer oração agora? Quero. Vamos orar. Irmãos, eu estou contando essa experiência particular
que aconteceu recentemente, que aconteceu no sábado. Não só eu, mas outros irmãos também tiveram essa oportunidade. E olha, com tantas coisas para ser feita, com tantas responsabilidades, as questões da vida e os compromissos que às vezes nós assumimos, rouba uma experiência como essa. Uma experiência que todos nós podemos ter. Ontem todo mundo voltou alegre, feliz, porque a Bíblia diz que aquele que sai, levanta a preciosa semente, voltará com alegria. Então, ontem também foram 3 abordagens que eu não vou falar agora, né? Depois até vai ser um momento, no final, que cada um que participou vai ter a oportunidade de dar um testemunho. Mas voltemos aqui ao texto. Atos 2, de 14 até o 36. Eu vou ler por partes a cada característica de uma comunicação inteligível do Evangelho, ok? Primeiro, a comunicação inteligível que se entende, que não tem ruídos, é uma mensagem esclarecedora, é uma mensagem reveladora. Vejamos então o texto 14 até o 14:15, vai dizer assim. Atos 2, 14 e 15. Porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Que estes homens não estão embriagados, como vocês pensais, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Então Pedro começa a emitir uma comunicação verbal, que é uma comunicação esclarecedora do que está acontecendo. Olha, na mensagem passada, a gente chegou até o versículo 13, não foi? Chegamos até o 13, né? Ali o cenário é o seguinte, vem o Espírito Santo, então, ele se apresenta de forma notória, ele chama a atenção do mundo para o mundo representado naquela festa de Pentecostes, para a igreja, ele vem de forma George Lucas, Spielberg, não tinha como pensar numa manifestação como aconteceu. Uma manifestação sonora, uma manifestação do Espírito Santo visível, um vento impetuoso, um vento que ganha som de trovão, enche a casa, né? Labaredas de fogo visíveis, né? Chamas de fogo na cabeça de cada um dos 120. Então, ali, para primeiro mostrar para aqueles 120 discípulos, ali tinha os apóstolos, ali tinha os discípulos, ali tinha as mulheres, que eram discípulas também, ali tinha Maria Madalena, ali tinha a mãe de Jesus. Estavam 10 dias esperando a promessa da vinda do Espírito Santo. Na mensagem passada nós falamos sobre a vinda do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele foi prometido pelos profetas, tanto é que Pedro fala da realização, do cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, 28 em diante, né? Derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e vai acontecer algumas manifestações. Depois nós vamos ver como que Pedro expressa essa citação da profecia do Antigo Testamento. Mas também, irmãos, o Espírito Santo, ele também é profetizado por João Batista. Lembra do batismo de João? Também o próprio Jesus promete a vinda do Espírito Santo. Ainda no capítulo 2, capítulo 1 e 2, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa promessa, essa profecia a respeito da vinda do Espírito Santo, essa promessa da vinda do Espírito Santo, acontece. Finalmente acontece.
a igreja passa a existir no cenário da história humana nesse texto, na vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele inaugura a igreja. Lembra dos 3 pontos da mensagem anterior? O Espírito Santo, o que ele faz? Inaugura a igreja. O Espírito Santo capacita a igreja. O Espírito Santo direciona a igreja. O Espírito Santo, ele é o grande estrategista da obra missionária. Todas as vezes que nós vemos a manifestação do Espírito Santo, pelo menos a maioria das vezes, no livro de Atos, ele está enviando a igreja, ele está motivando a igreja, ele está capacitando a igreja, ele está direcionando a igreja para a obra missionária. Tanto é que alguns vão dizer o seguinte: Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos do Senhor ressurreto através do Espírito Santo na vida da igreja. Então, nós vemos aqui uma mensagem esclarecedora, é uma mensagem inteligível porque ela esclarece as pessoas. As pessoas estão atônitas, perplexas, diante de um fato que... O que está acontecendo? São galileus que estão falando línguas internacionais, de repente um galileu que mal sabe falar o hebraico ou o aramaico, começa a falar com muita propriedade, ousadia, com uma comunicação afetiva e efetiva, a pessoas que falam outras línguas, com outros dialetos. Sabe como nasce a Igreja de Roma? A Igreja de Roma não é fundada nem por Pedro e nem por Paulo, e nem por outro qualquer discípulo ou apóstolo. A Igreja de Roma é fundada por esses judeus piedosos que saíram da capital do império e foram até Jerusalém e ouviram o evangelho inteligível, esclarecedor, através de um dos 120 discípulos. E eles voltam para Roma, começam a se reunir, começam a falar, nasce a Igreja de Roma. E muitas igrejas nascem porque ninguém... É uma coisa que, assim, não tinha como os discípulos imaginarem ou fazerem uma estratégia como essa. Lembre-se, eles estão acuados, eles estão com medo, eles estão trancados, eles se trancam a porta, né, do cenáculo. O que é o cenáculo? É o andar de cima de uma construção, muito característica da época de Jesus. Eles estão lá reunidos, um espaço para 120 pessoas. E estão lá durante 10 dias, esperando. Eles não tomam nenhuma ação, isso é importante, irmãos. Ao ver a posição, a reação, a obediência e dependência da igreja primitiva, da primeira igreja, que nasceu da história, como eles começaram muito bem. Eles começaram aguardando. Primeiro, eles começaram obedecendo a ordem de Jesus. Eles começaram dependendo do Espírito Santo. Eles não questionaram nada. Eles apenas que o ambiente de oração, ele propicia a percepção espiritual de ouvir a voz do Espírito Santo. A igreja lá depois, quando a gente chegar no capítulo 13, nós vamos ver a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja consagrada, uma igreja que se reunia para oração, para jejum, para a busca de Deus. E o Espírito Santo falou para aquela igreja. E o que o Espírito Santo falou? Separai-me, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho mandado. Para a obra que eu tenho para realizar no mundo. Essa mensagem, ela é uma mensagem que, primeiro, ela esclarece, porque as pessoas estão dizendo assim: o que está acontecendo? Vocês podem ver nos versículos anteriores. O que está acontecendo? Vejamos lá, vamos voltar um pouquinho para ver aqui no texto da palavra como exatamente isso acontece. Capítulo 2, nós temos então, voltando um pouquinho, a seguinte indagação.
Vamos começar no versículo 1, vale a pena a gente voltar aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como de fogo, e repousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Não são línguas estranhas, são línguas internacionais, vale aí o comentário. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmaram e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas e os que habitam em Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e os romanos, estrangeiros, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, ouvimos em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, atônitos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de vinho, ou seja, vinho doce aqui na minha versão, estão embriagados. Tá. Eles estão maravilhados, mas eles estão confusos. O que está acontecendo? Nunca viram isso? A mensagem do Evangelho, meus irmãos, ela precisa ser esclarecedora, tanto para aqueles que acreditam, como para aqueles que zombam. Às vezes o que zomba não quer ouvir. Mas, espera aí, você está dizendo isso, mas permita-me dizer o que é. E você tira suas conclusões. Pedro, então, ele se levanta, e Pedro tinha essa característica, né? De vez em quando, ele toma a palavra e ele se posiciona como líder dos apóstolos. E ali Pedro, que é uma das colunas importantes do apostolado, ele vai dizer: olha, o que vocês estão dizendo, que eles estão embriagados? Não, eles não estão embriagados, eles estão com a plenitude do Espírito Santo. Lá em Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma vez conta essa história que Billy Graham foi visitar, ainda não era muito famoso, então ele foi visitar uma igreja, e nessa igreja, naquele dia, a igreja estava num processo de exclusão, disciplina de um diácono que foi pego embriagado. Então, foi pego embriagado, então vamos... Aí, antes da sessão da Assembleia da Igreja, o pastor perguntou: olha, para Billy Graham, olha, está acontecendo assim, 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 nós vamos tomar uma decisão para excluir determinado diácono, assim, assim, por conta disso, porque ele foi pego embriagado. Aí o Billy Graham falou assim: ok, qual base bíblica vocês estão usando para essa atitude? Efésios 5,18, pastor. Muito bem. O que diz Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho, no qual há confusão. Mas o versículo não para aí. O versículo continua. Mas enchei-vos do Espírito Santo. A pergunta foi: pastor, os membros que vão excluir, eles estão cheios do Espírito Santo? Eles estão plenos do Espírito Santo? Se todos estiverem plenos do Espírito Santo, eles têm autoridade para excluir. Se não tiver, está na mesma desobediência do texto. E aí, pararam para pensar, refletiram, né? E
E pelo menos naquele momento não excluíram tal pessoa, porque entenderam que tinham que buscar mais a Deus e serem plenos do Espírito Santo. Aqui eles não estão embriagados. É 9 horas da manhã. Naquela época ninguém ficava bêbado 9 horas da manhã. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas já vai na balada, já amanhece bêbado de ressaca, já emenda o dia com a noite. Mas naquela época não. Por alguma razão contextual, cultural, não sei se é questão de ter as tabernas, os locais abertos logo de manhã. Mas eles não é comum, eles não estão bêbados. São 9 horas da manhã. Além disso, irmãos, mostra o seguinte: pessoas que estavam, homens covardes. A cruz revela a covardia dos apóstolos. A cruz revela a covardia dos discípulos. Apenas um ficou até o final. Foi João, que ficou com a mãe de Jesus. O restante tudo fugiu. O restante, Pedro negou, Judas traiu, os demais fugiram. Essa é a realidade. Eles estão com medo da sua própria vida. Estão querendo preservar a sua própria vida. Eles estão acovardados. De repente, homens acovardados se transformam em homens ousados. Pessoas acovardadas se tornam em pessoas ousadas. Por isso, irmãos, que eu acredito o seguinte, que as maiores barreiras da evangelização não são barreiras externas. As maiores barreiras da evangelização são barreiras internas. Nós mesmo que criamos dificuldades, nós que pensamos as pessoas não vão ouvir, nós achamos que o resultado nos pertence, nós que criamos situações internas e a nossa carne, ela não quer fazer isso. O nosso ser não quer evangelizar. Porém, irmãos, existe um fenômeno interessante. John Stott ele diz o seguinte: quanto mais se lê a Bíblia, mais se tem vontade de evangelizar. Quanto menos se lê a Bíblia, menos vontade se tem para evangelizar. A evangelização é o barômetro do crente, é o termômetro do crente. Quem não sente necessidade de evangelizar, tem alguma dificuldade espiritual pelo qual está vazio da plenitude do Espírito Santo. Porque a plenitude do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo vai levar a pessoa a falar de Jesus. O Espírito Santo veio para isso. O Espírito Santo é como se fosse a pessoa do Espírito Santo, o holofote que aponta para a cruz. O Espírito Santo é o holofote que mostra Jesus. Quem nos revela a pessoa bendita de Jesus, sua vida, sua obra, a sua beleza, é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio para trazer essa informação aos nossos corações. E quando nós somos cheios dessa informação, plenos do Espírito Santo nos leva a falar para outras pessoas. Hoje em dia existe muita coisa que a igreja faz e que às vezes é em detrimento daquilo que o Espírito Santo gostaria de fazer através da igreja. Temos também pessoas que estão com medo. E pessoas que se transformam em destemidos. Então, a primeira característica, irmãos, de uma comunicação inteligível é uma comunicação que esclarece os fatos, que esclarece as coisas. Espera aí, você está imaginando algo que não é. Olha, você está concluindo algo que não está nas Escrituras. A segunda característica de uma mensagem inteligível. Veja, irmãos, que é importante que haja uma comunicação inteligível. Deixa eu pegar um exemplo bíblico. Lá em Atos 10, Cornélio, ele é um homem piedoso, é um oficial romano, ele é um homem piedoso, ele recebe revelações de Deus, recebe sonhos, só que isso não é suficiente. Então ele manda 2 soldados para a ilha de Chipre,
momento de oração, Pedro está lá no andar de cima, o outro andar mais acima, não lá em Jerusalém, Chipre, está orando e de repente vem uma revelação de Deus para ele. Qual foi a revelação? Desce um lençol, um pano, e dentro desse pano, talvez amarrado em 4 pontas, está cheio do quê? De animais puros e impuros. E Deus fala para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro diz assim, não, ele como judeu, ele sabia que pela lei do Antigo Testamento, a lei da dieta judaica, não poderia se alimentar de alguns animais impuros, segundo eles. E vem Deus fala, mata e come. Não que Deus queria que ele comesse uma feijoada, mas Deus queria que ele abrisse a mente para entender que também os não-judeus são alvos da salvação, necessitam de salvação. E depois, então, dessa conversa, de forma visual, mostrando, né, Pedro compreendeu, vem os 2 soldados, levam Pedro até a casa de Cornélio. Pedro, então, apresenta o evangelho de forma inteligível. O oficial romano compreende o evangelho com a sua família e são salvos. Os muçulmanos, irmãos, estão tendo sonhos com Jesus. Muitos sonhos com Jesus. Mas o sonho, a revelação não é suficiente. Eles precisam ouvir do evangelho. Muito bem. A segunda característica de uma mensagem inteligível é uma mensagem bíblica. Vejamos agora os textos 16 a 21. Diz assim: Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. Segue o texto. E farei aparecer prodígios nas alturas no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui. Então, primeiro, irmãos, ele vai dizer assim, olha, o que aconteceu foi predito pelo profeta Joel. Profecia bíblica. Agora, você acha que se Pedro não conhecesse o texto bíblico, ele falaria sobre o texto bíblico? Não. Por isso que é importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se apropriar das verdades reveladas nas Escrituras. Porque Deus pode te colocar numa oportunidade de você apresentar o Evangelho. Se você não conhece textos bíblicos, se você não sabe a Bíblia, se você não sabe os versículos chaves de uma evangelização, você vai falar qualquer outra coisa menos aquilo que Deus quer que você fale, segundo as Escrituras. Você pode, porque muito crente até tenta evangelizar, mas não está preparado para a evangelização. Uma coisa é testemunho, outra coisa é evangelização. Uma coisa é você dizer assim, olha, minha vida antes era assim, agora é assim. Olha, eu era desse jeito, agora eu sou uma nova criatura. Mas é seu testemunho. Como que a pessoa pode ter a experiência? Ela precisa conhecer Jesus. Porque o que mudou sua vida foi o fato de você conhecer Jesus, de ser revelado quem é Jesus segundo as Escrituras. O próprio Jesus, em João 5,39, irmãos, eu estou citando de cor alguns versículos, para nós ganhar tempo, para não ficar folheando, né? Então,
alguns versículos eu procuro decorar para poder apresentar para vocês, mas está na Bíblia, você pode conferir. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aí já, o pessoal da mídia é muito rápido, então fica fácil, né? É mais rápido que a gente está, né, folheando. Mas olha só, o próprio Jesus disse, examinai as Escrituras, que cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem testifica de Jesus? A Bíblia. Não é sua experiência, não é sua igreja, não é qualquer outro instrumento, é a Bíblia. Então, se nós conhecemos a Bíblia, nós vamos falar de Bíblia. Naturalmente. A pessoa indagou. Por que isso? Porque a pessoa critica a sua vida como crente. Porque a pessoa... se uma pessoa faz isso, e se você conhece a Bíblia, você, peraí, não é assim que você está pensando. Porque a Bíblia diz assim. Como Pedro fez. Olha, não é isso que vocês estão pensando. A Bíblia diz. Joel capítulo 2, cita o texto. E o que ele fala aqui? Primeiro, ele fala que naquele dia. Então, há 3 partes aqui da profecia de Joel. Primeiro, o que acontece ali. O que está acontecendo aqui agora, que vocês viram, aí ele vai citar o texto de Joel. Ainda no texto de Joel, ele vai dizer o que a profecia de Joel, o que vai acontecer no ano 70. O que acontece no ano 70? Diocleciano, o imperador, manda seu filho, o general Tito, guerra judaica. Começa em 66. O episódio de Massada. Tudo isso está na história. História geral. A história a história dos hebreus, Flávio Joséfo. No ano 70, o exército de Roma invade Jerusalém. Mata 1 milhão de judeus. Havia mais sangue nas ruas de Jerusalém, que diz que até os joelhos dos cavalos manchavam-se de sangue. O templo foi destruído, foi saqueado. Só que isso foi profetizado por Jesus. Isso foi profetizado por Joel. Terceira parte da profecia. Fins dos tempos. Está nessa profecia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, existem 4 tipos de profecias. Primeiro tipo de profecia. Profecia messiânica. A profecia messiânica é a profecia que fala a respeito de Jesus Cristo. Profecia a respeito do Messias. O Messias é Jesus. 424 profecias no Antigo Testamento a respeito de Jesus. E todas as 424 profecias a respeito de Jesus se realizam plenamente, lipse literis. Segundo tipo de profecia, profecia escatológica. Profecia escatológica, segundo o Antigo Testamento, é uma profecia a respeito do futuro de Israel. Terceiro tipo de profecia, profecia contextual. São profecias que acontecem ainda na época do profeta ou logo após a morte do profeta. Ok? Quarto tipo de profecia, profecia apocalíptica, diferente da profecia escatológica. Profecia apocalíptica tem a ver com o futuro das nações. E aí nós encontramos Daniel, encontramos Ezequiel, que há uma migração da profecia tradicional, que o combustível da profecia tradicional é a monarquia. No período interbíblico não existe mais monarquia. Agora entra o movimento apocalíptico. Muito bem. Voltando aqui, nós vamos ver que Pedro está cheio do Espírito Santo e Pedro, então, ele expõe as Escrituras.
Vejamos também no texto, versículo 25 a 28, vai dizer assim. Agora ele cita Davi. Então, primeiro ele cita o profeta, agora ele cita Davi. Versículo 25. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Versículo 28. Fizeste-me notórios os caminhos da vida, com a tua face me encherá de júbilo. Então, de novo, ele cita um texto bíblico. Terceira citação bíblica, vai para o 34 e 35. Diz assim, 34 e 35. Porque Davi não subiu ao céu, porém disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. De novo ele cita aqui o Salmo 110. Então, numa mensagem curta, ele cita 3 textos bíblicos. Ou seja, a segunda característica de uma comunicação inteligível do Evangelho é citar as Escrituras. Na tentação de Jesus, como que Jesus combate Satanás? Citando as Escrituras. E ele cita Deuteronômio. Por que Deuteronômio? O livro de Deuteronômio é um tapa com luva de pelica no rosto do judeu. O livro de Deuteronômio, na história, se a primeira geração encarasse com fé a entrada na Terra Prometida, não existiria o livro de Deuteronômio. Sabiam disso? Aliás, de Números 24 até o final de Deuteronômio não existiria. Números 24 até o final de Deuteronômio existe porque a primeira geração, 660 mil homens acima de 20 anos que saíram do Egito, não contava mulheres e crianças, 660 mil homens, contando então mulheres e crianças, estudiosos dizem que chega a 2 milhões de pessoas. Mas a responsabilidade estava com os homens acima de 20 anos. Todos os homens, com exceção a 2, da primeira geração, não entraram na Terra Prometida, porque quando veio o relato, lá em Números capítulo 13, quando vieram os 12 espias trazendo o relatório, 10 trouxeram um relatório realista. Sim, mas sem fé e sem a perspectiva da ação de Deus. 2, Josué e Caleb, traz um relatório realista, mas diz, nosso Deus é poderoso, Ele dará tudo que nós precisamos para entrar na Terra Prometida. Só que 10 contra 2, o povo então resolveu seguir, principalmente os filhos de Coré, fizeram a rebelião e resolveram seguir em Quedes Barneia, que ali é o ponto que eles estão localizados. Eles resolvem então seguir o relatório dos 10 e não dos 2. A terra se abre, 23 mil pessoas são engolidas. Os coralitas são engolidos e aí derrete o coração do povo. O povo não consegue encarar com fé a entrar na Terra Prometida e aí eles ficam rodando no deserto 38 anos. Por que Jesus cita Deuteronômio? A palavra Deuteronômio, você deve saber, é a junção de 2 palavras no grego. Déteros e nomia. Nomia significa lei. Déteros significa segunda lei.
Então, Deuteronômio significa a segunda lei. Não que fosse diferente da primeira, mas porque Deuteronômio é uma lei apresentada para a segunda geração. Os 10 mandamentos nós sabemos que está em Êxodo 20, mas a repetição dos 10 mandamentos está em Deuteronômio 5. Porque Deuteronômio vai dizer assim, vai recapitular a história e vai projetar para o futuro. O livro predileto de Jesus, quando ele cita o Antigo Testamento, é Deuteronômio. Sabia que 50% do Novo Testamento é citação do Antigo Testamento? Os profetas, os apóstolos, os discípulos sabiam a respeito das Escrituras e citavam as Escrituras. Então, se nós queremos anunciar o Evangelho, e irmãos, não é uma opção não, é um mandamento. Paulo diz, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo diz ao pastor, jovem pastor Timóteo, faze o trabalho de evangelista. Muitas vezes, no nosso contexto urbano, a gente pensa assim, não precisa. Tem tantas igrejas, são 500 denominações no Brasil, tem igreja a cada esquina. Irmãos, eu descobri uma coisa alguns anos atrás. Precisamos evangelizar os evangélicos. Ontem mesmo, uma das pessoas que foram abordadas disse, eu sou de igreja tal. E não é dessas igrejas novinhas agora, não. É uma igreja que já está no cenário da história do Brasil já há muitos anos. É as primeiras igrejas que surgiram do movimento pentecostal. Ele não tinha certeza de salvação. Ele disse, ninguém pode ter certeza de salvação. Eu falei, peraí, o quê? Peraí. Você está falando isso com base no quê? Porque com base nas Escrituras, permita-me apresentar a segurança e salvação em Cristo. Porque não é nossa obra, não é nós que fazemos. É Jesus Cristo que faz, que fez. Na cruz ele disse, está tudo consumado, está pago. Nós precisamos crer, a justificação não é pelas obras, a justificação é pela fé. Qual que a consequência, lógico, a consequência de não saber a vida eterna, né? A pessoa não sabe, né? Outra, a pessoa teve uma situação familiar, perdeu a esposa, não tinha esperança do reencontro, porque não sabia se ia ser salvo. Falei, não, querido, você pode ter sim a esperança do reencontro. Porque a Bíblia diz assim, 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 assim. Você entendeu? Eu fui claro, eu me fiz entender, né? Os professores devem dizer assim, eu me fiz entender. Né? Você compreendeu? Né? Diz aí o que você entendeu. Terceira e última característica de uma mensagem inteligível. A terceira e última característica é uma mensagem, sem sombra de dúvida, cristocêntrica. Então, o primeiro é uma mensagem o quê? Qual é a primeira característica? A mensagem inteligível, a primeira característica é o quê? Reveladora, esclarecedora, que vai colocar os pontos nos is. Segunda, é uma mensagem bíblica, que cita texto da Bíblia. Que diz, a Bíblia diz assim, Billy Graham foi caracterizado como um pregador que dizia sempre, a Bíblia diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz. A Bíblia está dizendo. E a terceira característica é uma mensagem cristocêntrica. Pregação do Evangelho pessoal. E vale dizer, irmãos, talvez repetir, que os índices de pesquisas de pessoas que se convertem, isso no mundo inteiro, diz o seguinte: o maior número de pessoas que se convertem é o chamado processo relacional.
Não são campanhas, não é rádio, não é televisão, não é internet. Não é internet. Olha que interessante. É o contato pessoal. É a evangelização pessoal. É o amigo que ganha um amigo, é o vizinho que ganha um vizinho, é o colega de trabalho que ganha outro colega de trabalho. É assim que funciona. Os maiores frutos, maior conservação de resultados é quando você chega e se posiciona como cristão, quando você dá o bom testemunho, quando você é simpático com o seu vizinho ou com as pessoas que você tem relacionamento, quando você presta um serviço a essa pessoa, quando você ora por essa pessoa e quando você entende que é o momento, você fala, porque não é só vida, é palavras. Não é só palavras, é vida. Qualquer proposta que diz assim, não, eu prego o evangelho com a minha vida, meia verdade. E meia verdade não existe. A verdade é, eu prego o evangelho com a minha vida e com as minhas palavras. Porque é assim que se comunica. Porque a pessoa fala assim, não, o meu amigo, né, ele é daquela igreja bíblica lá de Jundiaí, olha, 100%. Gente boa, gente boníssima. Gente boa nunca foi presa à toa. Né? Gente boníssima. Gente, olha, eu posso confiar. O patrão pode dizer para você, não, olha, eu confio em você. Você como patrão, você dá o bom testemunho como patrão. Isso é bom, isso abre portas. Mas a pessoa precisa ouvir dos seus lábios o que você entende do Evangelho de Jesus Cristo. E evangelização é falar de quem? De Jesus. Não é falar de igreja. Porque tem pessoas que tentam entrar nesse assunto, né? Não, mas eu conheço um pastor assim, assim. Porque eu fui da igreja assim, assim. Porque eu fui decepcionado assim, assim. Porque não sei o quê. Porque a mídia fala isso. Porque saiu no jornal. Não entra nessa. Fale de Jesus. Vejamos o que Pedro fala a respeito de Jesus. Versículo 29, vai dizer assim: e falou ousadamente o nome de Jesus. Falou ousadamente o nome de Jesus. Versículo 29, falava e disputava também contra... Opa! O vento levou... Por isso que eu vi que o vento passou a página e até deu certo, um certo sentido. Versículo 29. Agora sim. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado. E entre nós, até hoje, a sua sepultura, está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado já à destra de Deus, e recebendo do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vedes e ouvis. Versículo 36. Saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vos crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Apresenta Jesus. Olha só, apresenta Jesus aprovado. Veja aí o versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem saibais.
Então, Pedro está dizendo para as pessoas, Jesus foi aprovado por Deus. Segundo, Jesus foi crucificado. Versículo 23. E este, sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Jesus foi ressuscitado. Versículo 24. O qual Deus ressuscitou sobre as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, e aí ele vai dizer o texto que nós já falamos. Finalmente, mostra que Jesus foi exaltado. Versículo 33. De sorte que, exaltado à destra de Deus, e recebendo do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que vedes agora, e ouvis. Davi não subiu ao céu, porém disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Qualquer monoteísmo radical não fica em pé com esse versículo. Escrito em hebraico, Adonai, Adonai. Nenhum monoteísta radical fica em pé no Shema. O Shema é o versículo mais conhecido dos judeus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Esse único, que é uma palavra em hebraico, que é uma palavra que significa unidade composta. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O que é uma unidade composta? Lá em Esdras vai dizer assim, todo o povo se reuniu como um só homem, unidade composta. Ou seja, já na Shema, o versículo mais conhecido dos judeus, mostra que Jesus Cristo é Deus. Mostra a Trindade. De forma embrionária, sim, mas de forma clara no Novo Testamento. Quero concluir a mensagem dizendo o seguinte. Primeiro, quando as pessoas não entenderem o seu modo de agir e te acusarem injustamente ou zombar da sua fé, sem razão, esclareça os fatos, biblicamente apresentando Jesus e a sua obra. Vou repetir. Quando você encontrar uma situação com seu parente, seu amigo, qualquer pessoa, ou a pessoa que você encontra na rua, ou que você tenta falar do Evangelho, zombar da sua fé, procure comunicar de forma inteligível o Evangelho de Jesus, biblicamente falando, apresentando Jesus. Irmãos, ninguém fala mal de Jesus. Pode não seguir a religião, pode não seguir os passos de Jesus, mas ninguém fala mal de Jesus. Nem os muçulmanos falam mal de Jesus. Você sabia, quem já leu o Alcorão, já li, fala mais sobre Jesus do que Maomé? O Alcorão fala mais bem de Jesus do que Maomé. Fala que Jesus é a palavra de Deus. Fala que Jesus voltará. Eu fiquei pasmo com a informação que fizeram um congresso com mais de 2.000 muçulmanos e o tema do congresso foi a volta de Jesus. Chamaram até um pastor especialista em escatologia para falar sobre isso. Você sabia que existem mesquitas que estão adorando a Jesus? Muçulmanos que são adoradores de Jesus? Revelação de Deus que está acontecendo. Irmãos, nós vamos entender que Deus tem uma obra a cumprir, que Deus tem uma missão e que Deus capacita a igreja para ter e realizar esse privilégio de anunciar as boas novas. De ser testemunha aqui, ali e além, simultaneamente, concomitantemente, ao mesmo tempo. Segundo lugar, na aplicação. Seja claro.
seja intencional, seja objetivo, seja bíblico na evangelização. Seja cristocêntrico na evangelização. Deus deseja que você ganhe almas para Jesus. Deus não quer que você chegue no céu com as mãos vazias, sem frutos. Deus não quer que você seja uma ovelha estéril. A ovelha reproduz a ovelha. Pastor sendo ovelha, ele reproduz também. Por isso que o pastor também precisa fazer a obra de evangelização. O pastor precisa também ser evangelista. Né? Não, o pastor é só da educação cristã. Não. A Bíblia diz, faça o trabalho de evangelista. Lidere, vai na frente, conduza a igreja. Irmãos, o que nós estamos fazendo nesses 3 saídas é algo de Deus. Porque isso não é comum. Antigamente era. Antigamente as igrejas saíam para evangelizar. Hoje em dia, uma ação de saída evangelística é algo raro. Na minha sala de oração, com os pastores, a gente comenta: mas como você conseguiu? Eu tento fazer isso com a minha igreja, o pessoal não vai. Quando vai, é meia dúzia de gato pingado. Irmãos, eu quero reforçar, concluindo, né, já uma aplicação final, porque quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que ter 3 coisas. Oia, observação, interpretação e aplicação. Oia, observação, interpretação e aplicação. Não existe mensagem sem observação, não existe mensagem sem interpretação, não existe mensagem sem aplicação. O próprio Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, ele fez as 3 coisas. Ele observou, ele interpretou o que estava acontecendo, interpretou o texto bíblico e fez a aplicação. Então, meus irmãos, nós tivemos uma primeira saída com todos, quase que 100%, 99,9% dos membros da igreja. A segunda saída foi um pouco menor. A terceira saída, nós estávamos em quantos, Daniel? 16, né? A quarta saída, nós vamos estar com um time completo. Lógico, não vou entrar na questão, no mérito de que algumas pessoas não puderam vir mesmo. Trabalho e outras coisas. Talvez saúde, trabalho. Mas, talvez haja pessoas que poderiam ver e não vieram porque acharam que isso não é importante. Eu quero reforçar, biblicamente falando, que isso é muito importante na vida da igreja. Devemos fazer todo o esforço necessário para levar o Evangelho para as pessoas. Amém? Se você desejar, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e vamos orar. Senhor, ao estudarmos esse texto bíblico e pregarmos esse texto, que fala a respeito da pregação de Pedro, uma comunicação inteligível, uma comunicação esclarecedora, reveladora, uma comunicação bíblica, citando textos bíblicos do Antigo Testamento, e também, sobretudo, uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo está no centro da comunicação do Evangelho. Deus eterno, permita-nos, ó Pai, também sermos usados como instrumento em Tuas mãos, que sejamos ousados, que sejamos intencionais, que sejamos efetivos, afetivos, ó Deus, que sejamos bons comunicadores da Tua Palavra. Ó Deus, nos ajude a romper com os obstáculos, com as nossas limitações, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas de característica, muitas vezes até de introversão. Ó Deus, sabemos que o Senhor pode nos capacitar e quer nos capacitar
Ó Deus, que sejamos, portanto, capacitados. Ó Deus, abençoe nossa igreja, que ela continue sendo usada pelo Senhor. Ó Deus, cada um dos membros sendo missionário de Jesus. Cada um dos membros da igreja sendo ganhadores de almas. Cada um dos membros tendo alegria e felicidade motivada pelo Espírito Santo para comunicar a Tua palavra com a vida e com as palavras e com a vida. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém.